Fala, amigo tricolor, Guga aqui. Mais um vídeo xixelento aqui no canal. Hoje eu queria trazer o que eu enxergo de oportunidades para uma possível recuperação financeira do clube, né? Então, a gente sabe que essa situação de quase 1 bilhão em dívidas, um fluxo de caixa negativo, ela é extremamente preocupante, porque enquanto o fluxo de caixa do clube for negativo, as dívidas não diminuem, né? Por mais que o Casares tenha alardeado aí uma queda de 0,2% na dívida do clube nos primeiros meses do ano, isso não é uma tendência, porque tem que considerar que entrou 9 milhões de euros da venda do William Gomes para o Porto, né? E aí meio que equilibrou esses números. Se é que esse dinheiro entrou e entrou de uma vez, né? Se isso aí não é fracionado, parcelado. Então, mas a gente sabe que em alguns momentos, como falta transparência, pode ter algum tipo de manobra ali contábil para que se apresente um resultado favorável, né? A agenda positiva dessa diretoria, ela tem se tornado notória. A gente não vê a imprensa falando dos temas críticos do São Paulo, a gente só vê a mídia alternativa falando desses problemas, mas cabe aqui trazer esse tema. Então, gente, assim, minha primeira esperança, o que eu gostaria como torcedor, é que na verdade a solução emergisse de dentro do clube, com pessoas capacitadas assumindo as posições de responsabilidade do clube, diretoria de futebol, as diretorias, a própria presidência, pessoas com histórico de gestão, pessoas com uma carreira profissional que comprove a sua capacidade e que possam ajudar a estruturar um plano de saída do clube para essa situação. Mas a gente sabe que desde o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, a qualificação das pessoas não é o que norteia a política do clube, né? Então a gente sabe que no clube social o que rola é um toma lá da cá, uma troca de favores, agrados e afagos entre sócios, conselheiros, uma negociação de vantagens de lado a lado, troca por votos, e aí a gente chega nessa situação irrefreável que a gente tem agora, que é do São Paulo com essa dívida bilionária, um grupo consolidado, uma oposição tímida e pequena. Então, o que faz com que o torcedor de São Paulo não consiga vislumbrar uma saída desse momento, né? Então, isso é extremamente preocupante. Então, a gente sabe que essa seria a solução ideal, mas não é. Então, eu gostaria de trazer outras 3 soluções que poderiam ser viáveis para que o clube pudesse se reerguer, né? Bom, gente, eu não vou ficar falando de fonte de receita, não vou ficar falando também de redução de despesas, isso é o básico, né? O clube precisa aumentar suas receitas, reduzir suas despesas ao máximo, principalmente tudo que for supérfluo, cargos em excesso, gastos com deslocamento de pessoas que não tenham necessidade de estar envolvidas em eventos, cartões corporativos, isso tudo você já parte da premissa que haja uma redução, tá? Então, gostaria de falar em âmbito mais estrutural. Então, a primeira solução que eu enxergo, e o São Paulo chegou a tentar no passado, é a questão da contratação de pessoas capacitadas para exercício das funções relevantes do clube. Então, um CEO, no passado a gente teve o Alex Bourgeois, que hoje, se não me engano, ele é presidente da SAF do Curitiba, mas eu vou depois checar e no próximo vídeo eu falo. Mas ele também não teve autonomia, não teve poder, então ele ficou pouco tempo e saiu do clube. A contratação de diretor financeiro, a contratação de diretor de futebol, todos profissionais. E todos com metas claras, financeiras, de desempenho, diretoria de marketing,
o que tem que ser feito, quanto de verba tem que ser captado, quanto que a gente vai ter de orçamento para gastos, ou não, ou então congelamento dos gastos, para que a gente consiga gerar um fluxo de caixa positivo e aí ali no mês a mês pagar as dívidas. Mas você trazendo as pessoas com competência, pessoas que já vêm com histórico de cargos de gestão ah, em altos níveis em empresas que tiveram bons resultados, você conseguiria estruturar o São Paulo, a dívida do São Paulo, o pagamento dessa dívida, de forma escalonadamente, você ir resolvendo as principais pendências, você estabelece prioridades, o que precisa ser pago antes, quais são as dívidas que têm maiores juros, quais que a gente precisa, que meios que a gente pode buscar para captar recursos. São Paulo tem uma torcida de 20 milhões de torcedores, gente, que compra, que consome os produtos do clube licenciados, produtos oficiais. Então tem como juntar verbas para conseguir o pagamento dessa dívida. Além disso, profissionais que venham com capacidade de planejamento financeiro, planejamento de elenco, planejamento de treinamento, gente, básico, pré-temporada. Quantos anos que o São Paulo pena aí, participa de torneios de verão que não acrescentam nada, pessoas que possam olhar o calendário do São Paulo e ver quais são as reais necessidades, já estabelecer no início do ano. Eu não vou nem muito longe, eu lembro aqui que em 2006, depois do São Paulo ser campeão da Libertadores, Marcelo Portugal Gouveia, Marco Aurélio Cunha, eles foram dar entrevistas e falaram que em 2006 o São Paulo ia focar no brasileiro, porque fazia anos que o São Paulo não ganhava o brasileiro. Então eles estabeleceram ali sua meta. E o São Paulo ainda assim conseguiu chegar na final da Libertadores de 2006 e perdeu por situações adversas que acontecem em qualquer jogo de futebol. Então, o São Paulo se planejou, montou um elenco mais robusto para que tivesse peças de reposição que pudessem jogar quando o time não fosse usar todos os seus titulares. Então o São Paulo se preparou e se planejou e ganhou 2006, 2007 e 2008. E por pouco, gente, se vocês lembrarem, a gente quase ganhou 2009. No final, faltando 4 rodadas, a gente tinha assumido a liderança do campeonato também. Então a gente passou perto de conseguir um tetracampeonato brasileiro. Então, preparação, planejamento, a gente chegou lá. E eu acho que vindo com profissionais de mercado, a gente conseguiria começar, né, com planejamento financeiro, planejamento de elenco, planejamento de treinamento, reestruturação do clube, principalmente do departamento médico. Gente, já é sabido e é amplamente falado como que o São Paulo não recupera mais jogadores como recuperava no passado, como as lesões no São Paulo demoram a ser diagnosticadas, os tratamentos, as opções de tratamento geralmente acabam por não resolver totalmente o problema e isso acaba desencadeando uma nova necessidade de tratamento. Então, os profissionais de mercado poderiam vir e resolver essa situação. E, gente, aí seria muito simples. Não precisa mudar estatuto, não precisa nada. É só você contratar essas pessoas e administrar o São Paulo como uma empresa que visa, além do resultado futebolístico, visa gerar lucro. Ponto. Simples assim. Seriam anos de reestruturação, não é nada simples, não é nada do dia para noite, é um valor de dívida muito alto, mas sim, daria para você traçar uma trajetória descendente para essa dívida e resolver a parte financeira do clube, e o São Paulo poderia em alguns anos retomar o protagonismo, começar a brigar por contratações, que é um pouco do que o Palmeiras, do que o Flamengo fizeram. O Palmeiras, ele teve a figura do Paulo Nobre como um garantidor, né? Ele botou dinheiro, emprestou a juros muito mais atrativos
do que qualquer banco para o clube, e isso facilitou, acelerou o processo de recuperação do Palmeiras, mas ressalto que o Palmeiras quase caiu durante a gestão Paulo Nobre, e aí ele que vinha com uma ideia de contratos por produtividade, um arroxo importante nas contas do clube, ele mudou e começou a contratar os jogadores. E aí o clube também começou a ter alguns resultados futebolísticos melhores, né? Mas sim, foi uma pessoa importante. São Paulo tem torcedores ilustres que poderiam ajudar, mas sinceramente, gente, se você tem dinheiro, você daria na mão de pessoas que já se mostraram incompetentes na gestão financeira para administrar o seu dinheiro? E eu não. O Paulo Nobre teve a facilidade que ele era o presidente do Palmeiras e pôde gerir as finanças do clube durante a sua presidência. O Abílio Diniz chegou a propor algo similar no passado, que faria também uma auditoria, que poderia ajudar o São Paulo com dinheiro para fazer a quitação das dívidas, mas lembrem-se, foi recusado pelo próprio clube, né? Então não havia interesse nessa profissionalização, porque deve ter alguma coisa muito boa por trás desse amadorismo, né? Deve ter algum tipo de vantagem ou status que se associa a essas posições, e que possa ser interessante manter o clube nessa situação alarmante. A segunda solução, gente, é aqui que o Casares vende como a solução. Ele fala que SAF, o São Paulo não deveria ir atrás de SAF, talvez algo similar a uma SAF, que seria um acordo operacional com algum empresário que viria e injetaria dinheiro com a administração majoritária do São Paulo. Então, assim, é a famosa história da SAF com o Casares de presidente, de CEO, né? Gente, a mesma situação do mecenas. Você acha que alguém em sã consciência vai pegar seu rico dinheirinho, vai colocar no São Paulo e dar para essa gestão administrar? Gente, o Casares no último ano ele teve o pior resultado da história do São Paulo. Mais de 230 milhões em déficit. Gasta com um monte de jogador ruim, planeja mal, planejamento ruim seja em mais gastos. Então, dificilmente a gente arranjaria alguém com um déficit cognitivo tão grande que pudesse injetar dinheiro para essa gente aí administrar. Então, sinceramente, eu não considero como uma alternativa válida, porque não acho que alguém viria com este intuito. O São Paulo tem grandes bilionários e milionários como torcedores, mas eles mesmos não se mostram tão interessados em fazer esse tipo de aporte, uma vez que não confiam em quem está lá, né, gente? Então, a gente sabe que poderia ser uma solução, mas de fato não é viável. E a última, gente, é a SAF, né? A SAF, que hoje é amplamente defendida na torcida do São Paulo, encontra muitos entusiastas. A SAF poderia ser sim uma solução, mas sempre lembrando, existiram SAFs e SAFs, né? Então a gente tem exemplos ruins como a SAF do Vasco, que não deu certo, e exemplos bons como a SAF do Botafogo, mas faço uma ressalva, que na SAF do Botafogo tem uma característica interessante, que o John Textor, ele no início do ano, ele geralmente não investe no Botafogo, ele investe nos outros clubes que ele tem fora do país, e aí depois no meio do ano ele começa a trazer os jogadores para o Botafogo, né? Então ele meio que roda o dinheiro entre esses clubes, de acordo com o momento do ano que cada time se encontra, né? Hoje as empresas do John Textor, elas têm um déficit importante. John Textor andou vendendo bastante jogador dos seus times para saldar isso. O próprio Lyon, por descumprimento de regras de fair play financeiro, foi rebaixado para a segunda divisão. Então, a SAF é uma solução, mas talvez também não seja a melhor das soluções. Mas dentro do que está posto, me parece o cenário mais viável. Pesando que, gente, quando a gente constitui uma SAF, basicamente a gente muda o CNPJ do clube. Então, São Paulo Futebol Clube deixaria de existir
existiria o São Paulo Futebol Clube S.A. com um novo CNPJ, que seria administrado por um dono ou por um grupo de donos, que estariam muito focados em gerir uma empresa com capacidade de dar lucro. Muitas vezes, gente, não é feito o aporte para quitar dívidas ou para contratações. Então, muitas vezes eles fazem uma reestruturação financeira e aí o clube aos pouquinhos vai se acertando e consegue fazer a remontada, né? Mas também é um cenário muito desafiador, né? Eu ressalto aqui que este cenário precisaria de mudança de estatuto, precisaria avaliar se o clube social entraria como ativo nessa SAF ou não. Eu acho muito difícil a julgar pela dificuldade das pessoas que estão dentro da política tricolor de perder seu status de mandatário ou de uma pessoa de destaque dentro do clube social. Então acredito que o clube social não entraria nessa SAF, mas é uma decisão que precisaria ser tomada. Depois disso, precisaria ser feita a separação ou não do futebol do clube social. Outra decisão que demandaria votação por estes conselheiros que aí estão e que não largam o osso. E também precisaria votar e aprovar a constituição da SAF. A partir daí, cria-se a SA, é colocada à venda, anuncia-se a mercado, e aí recebe-se as propostas para que um clube seja comprado. E quanto que valeria uma SAF do São Paulo? Tudo que o São Paulo tem de ativo, patrimônio, tudo isso, São Paulo deve valer o que? Uns 3 bilhões de reais, 4 bilhões de reais? Será que alguém faria esse tipo de aporte? Difícil de acreditar que viria com todo esse montante. Então, geralmente viria uma proposta, eu assumo esse 1 bilhão de dívida e pago mais 500 milhões. Então também não vira um aporte, não resolve a situação totalmente do clube, e aí também dependeria de quem que é o grupo, né? Então ficam muitas dúvidas, mas, gente, SAF com esses conselheiros não vai acontecer, não adianta a gente se iludir, né? E a última solução que poderia ser possível, gente, existem alguns casos, são poucos casos no futebol, que são clubes que se tornaram empresas de capital aberto em bolsa, tá? No passado, o Manchester United era um clube com capital aberto em bolsa. Então você lança ações do clube na bolsa do país e essas ações ações preferenciais, elas passam a ser negociadas na bolsa, e o investidor que compra essas ações, ele compra com o intuito de auferir o lucro que aquele clube teria, né? Então, se você lança ações do São Paulo num momento extremamente endividado e lança ações, também precisaria de aprovação do conselho e mudança de estatuto, mas se você lança as ações de um clube ou de uma empresa, para a gente levar genérico, em situação financeira grave, com déficit, a pessoa teria que aceitar ser copartícipe na dívida do clube, acreditando que numa remontada, num reerguimento do clube social, do clube de futebol, para que pudesse gerar lucro e aí sim ele ter esse lucro. Então seria também uma situação muito difícil de acontecer. Geralmente uma empresa, quando vai abrir capital, ela tenta se sanar, né? Se mostrar viável e mostrar que consegue gerar lucro recorrentemente, porque quem compra uma ação quer lucro. E aí, sempre lembrando, uma empresa de capital aberto, o dia que tiver alguém com maioria de ações, ele se torna o acionista majoritário e passa a ter a tomada de decisões do clube, né? Então o clube também passaria a ter dono conhecido, uma vez que toda ação comprada em bolsa fica vinculada a um CPF, né, na B3. Então seria também outra solução. De maneira, gente, que
a maior parte, com exceção da contratação de profissionais capacitados, precisaria de mudança de estatuto, né? E a gente sabe que as pessoas que estão lá hoje estão por status, estão por alguma vantagem, seja por facilidade em ingressos, seja por algum tipo de status que se dê perante aos sócios do clube social. As pessoas têm ali as suas benesses e não vão abrir mão assim tão benevolentemente, né? Então, muito difícil que qualquer um desses cenários aconteça. Mas, gente, o que eu sinceramente espero? Que esse sentimento de saco cheio que a torcida tá possa fazer com que alguns conselheiros que pensam diferente e hoje estão com Casares comecem a manifestar os seus pensamentos diferentes, consigam se juntar com os conselheiros de oposição, para que, primeiro, a oposição se constitua de novo. Porque com oposição, a situação vai ter que se mexer, vai ter que mudar, vai ter que propor coisas diferentes para não perder o mandato, né, deles. Segundo, eu acho que para ontem, contratar profissionais capacitados, gente. E dar autonomia para eles tomarem as decisões necessárias para ajudar o clube a se reerguer. Então, é o mínimo que eu espero para o futuro breve do São Paulo. Acho que é a solução mais rápida e sem necessidade de tantas mudanças em estatuto, não dependeria tanto de pessoas que já estão lá para a gente começar a se reerguer e ver uma melhora de fato. Tá certo, gente? De forma que, apesar de trazer soluções, a gente vê que na forma que o clube é constituído hoje, em clube social, em sócios que votam em conselheiros e conselheiros que votam em presidentes, sinceramente o cenário não é animador. Essa votação indireta, ela acaba camuflando muito dos problemas, né? E a política acaba sendo a vencedora e não o clube de futebol, né? Então isso é uma coisa que prejudica demais o futuro do São Paulo e fica cada vez mais difícil de acreditar que esse clube conseguiria se reerguer. Então, gente, é papel nosso, torcida, encher o saco dos caras. Eles são orgulhosos, eles são narcisistas, então quando enche o saco eles se incomodam. Encher o saco nas redes sociais deles, nas redes sociais oficiais do clube. Quem for do clube social, encher o saco na social também. Quem for quem estiver passando no Morumbi, ver esses conselheiros também, ir lá buzinar na orelha deles. Gente, só assim que a gente consegue começar a gerar um sentimento de mudança. Porque, sinceramente, do jeito que está, e se esse clube cair para a segunda divisão, esse clube é capaz de falir com essas pessoas que estão aí. Tá certo, gente? Muito triste aí para um clube com uma história tão rica, mas se não for feito nada, eu acho que a gente está chegando num ponto de virada que ou a gente muda para uma realidade mais nova, inovadora, com cabeças mais arejadas, com foco na resolução do problema financeiro do clube, ou esse clube vai seguir um caminho de derrocada até ele se tornar irrelevante, como outros clubes fizeram no passado. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço. Hoje tem jogo tricolor. Depois do jogo a gente traz um vídeo, ou se o São Paulo perder, a gente faz o vídeo amanhã, porque sinceramente eu não quero ficar agredindo comissão ou jogadores com palavras nesse momento em que o clube precisava de mais apoio do que propriamente críticas, pelo menos o time de futebol, tá certo? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.